Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Muito bem. Pegue aí o Evangelho e abra na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. A carta que Paulo escreveu para Tito, que era também um jovem, que era também um moço, como Timóteo, um moço que era muito útil ao ministério de Paulo, um moço que trabalhou com ele na ilha de Creta. O apóstolo Paulo escreve esta carta, esta pequena carta, e aqui tem uma passagem sublime. Pegue caneta e papel. Pegue caneta, se não tiver papel, você vai anotar sempre as margens da página da Bíblia. Aqui está escrito assim, vamos lá, eu vou ler, hein? A partir do versículo 4. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Eu vou reler o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Agora eu leio pela terceira vez e toda a igreja repete para a palavra começar a produzir resultado. Vamos lá. Para que, bem alto, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante, vamos aplaudir mesmo. Vamos aplaudir esse evangelho da graça. Vamos aplaudir mesmo esta salvação que recebemos pela graça. Vamos aplaudir mesmo esta justificação que recebemos através da redenção do sangue de Jesus. Por esta restauração, renovação do Espírito Santo. Aplaude mais ainda e diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu evangelho, a tua palavra vai ser pregada agora. Milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvir esta palavra através do rádio. Mas eu quero que o Senhor fale com cada pessoa em particular, com cada vida que está aqui na igreja, com cada pessoa que vai escutar na sua casa, no seu automóvel, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Acompanhe agora comigo uma notícia que saiu publicada na Folha de São Paulo, onde fala de uma reconciliação entre católicos e protestantes, numa questão que dividiu as igrejas durante muitos séculos. Numa reunião que eles fizeram, já estão se reunindo há muitos anos, também estudando esses assuntos, aqueles pontos divergentes entre a Igreja Católica e os protestantes entraram num acordo. E eu faço questão de ler para você, por exemplo, o que diz a notícia. Resumidamente, aqui fala que os protestantes acreditam nisso e os católicos acreditam nisso. Então vamos ver.
Protestantes só aceitam 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, ou Santa Ceia. Cultuam apenas a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não aceitam o celibato clerical como obrigatório. As igrejas são independentes entre si. Possuem igrejas que inclusive ordenam mulheres. Admitem o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e toleram até o aborto em determinadas circunstâncias. Isso os protestantes. Católicos. A notícia diz que aqui estão os dogmas, os sacramentos que eles acreditam. São 7 sacramentos. Batismo, inclusive batismo de nenezinhos, aliás, é o batismo que eles praticam, batismo de criança. Crisma ou confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Além da Santíssima Trindade, eles cultuam os santos e a Virgem Maria. Com relação aos sacerdotes, exigem, é obrigatório o celibato clerical. Submetem-se à autoridade do Papa, a quem consideram infalível. Ordenam somente homens no sacerdócio, rejeitam o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e proíbem o aborto. Muito bem. Mas a questão principal não são esses pontos. A questão que mais dividiu e que sempre foi o que causou a diferença entre católicos e protestantes diz respeito à salvação. E a matéria é muito interessante, inclusive, que fala que esta longa separação parece que está entrando em acordo. Então, vamos ler alguns trechos que falam dessa divisão entre católicos e protestantes, que aconteceu principalmente no século XVI, quando o Martinho Lutero, que era um monge, ele se rebelou contra o Papa Leão X, porque o Leão X queria reformar a igreja do Vaticano, a Basílica de São Pedro, e ele bolou um jeito para conseguir dinheiro. Ele começou a vender perdão. Então os ricos pagavam por perdões, inclusive com permissão antecipada até para pecar. Era só ter dinheiro, e o Papa Leão X vendia perdão. E vendia com um diploma. Os ricos colocavam em casa que eles estavam perdoados dos pecados e davam altas somas de dinheiro para o Vaticano, para esse Papa Leão X. E o Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele se rebelou contra isso e pregou lá na igreja da Alemanha 95 teses que eram um protesto. Então, aqui, naquela época está dizendo que católicos defendiam que, para atingir a salvação, os fiéis deveriam praticar boas obras, ou melhor, entregar-se às ações solidárias e respeitar um sem número de ritos, orações repetitivas, donativos, peregrinações, jejum, adoração de relíquias, etc. A salvação dependeria do mérito de cada católico. Quem fizesse mais obras de caridade somaria mais pontos no céu. E a notícia, a matéria continua dizendo: tal doutrina acabou gerando uma série de abusos, como a venda de indulgências, venda de perdão. Em troca de recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X oferecia a remissão total ou parcial das penas que o doador do dinheiro iria sofrer, na terra ou no purgatório, por ter cometido pecados. As 95 teses de Lutero questionavam as vendas de perdão, lançando mão de palavreado firme e direto, o que as tornava bastante compreensíveis perante leigos. Lutero as afixou em 1517 diante da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha. Daqueles escritos brotava uma nova doutrina, a de que a salvação ou a justificação deriva da graça divina e não das obras humanas. Interessante, a Folha fala tudo isso, né? Interessante. Para o monge alemão, Deus se revelava muitíssimo generoso, salvava os fiéis gratuitamente e por amor, sem exigir nenhuma contrapartida. Os cristãos que desejassem alcançar o perdão dos pecados e se justificar, necessitavam somente